Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Olha eu aqui. Tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Vocês podem dar o retorno do áudio, do vídeo, por favor? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Bem não vai estar muito, que não tem como fazer, né? Só uma plástica aqui para ficar melhor. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Malu, tudo bem? Célia, minha amiga, tudo bem? Lueli, que legal que vocês estão aí. Ô, Márcia, tudo bem, Márcia? Lueli, boa tarde, Lueli. Já vamos começar. Denise, tudo bem, Denise? Pessoal do Guarujá em peso aí, que legal. As casas, né? Só aí tem o quê? 3, 4 casas reunidas. Que bom. Bom, você sabe que tem um delay, né? Então, se por acaso eu parar algum momento, eu não estou ficando louco, não estou ficando mediunizado. É apenas o próprio delay. Tá bom? Tudo bom, Denise? Quanto tempo, hein? De vez em quando eu vejo vocês aí nas lives diárias que vocês fazem aí pelo Guarujá. Bom, 17 horas. Vamos pegar o palito e o fósforo, ou o palito no fósforo. É tanto botão para te apertar aqui, né? E eu tô sozinho hoje. Por incrível que pareça, estou no silêncio do meu lar, mas de repente esse silêncio pode ser interrompido pelos meus filhos de 4 patas, tá bom? Não se assustem, estão dormindo nesse momento. Tá, ok. Elaine Cristina, bem-vinda. Deixa eu me localizar aqui onde eu estou. Pronto, aqui achei. Então vamos lá. Hoje, nosso encontro presencial, nossa palestra física, seria no lar de Meimei, da nossa amiga Lueli e do nosso irmão Ayrton. Pelo motivo quais todos sabem já, o Covid-19, a quarentena, estamos restritos aos nossos lares, tá bom? Mas como fisicamente eu estaria aí, e ela corajosamente me lembrou disso, né, e aqui estamos nós, como sempre, com muita alegria, muito prazer, com muito amor, fazendo esse trabalho de reflexão, melhor, fazendo esse trabalho de provocação, né? Que na verdade nós somos provocadores, não consoladores. E o motivo que nos traz aqui hoje e o tema ao qual nós escolhemos é a visão espírita. Isso, tem que ter calma, tudo andará. Eu estou tranquilo. Então, mais uma vez, queria agradecer a Lueli e o Lailton pelo convite, que a palestra seria no grupo de estudos espíritas lá de Meimei, já falei, né? Só para vocês saberem que eu estou aqui hoje a convite deles, tá bom? E a alegria é a mesma de estando presente ou não. O trabalho é sempre feito da mesma maneira, com muito carinho, muita dedicação. Perdoe a falha aqui do homem, tá? Procuraremos ser o mais isento possível quanto à nossa opinião pessoal e sim trazer a visão da filosofia espírita. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é a visão espírita. De vez em quando dou uma olhadinha para baixo, que meu celular está aqui ligado, eu estou no computador. Aí, de repente, alguém quer colocar fazer algum comentário, eu vejo do que se trata. Tá bom? Então, deixa eu voltar para cá. Eu sou menos importante nessa palestra, então vamos dar um jeito. Isso. Vocês não precisam ficar vendo esse rosto gordo, meu. Apesar, eu engordei pra caramba nessa quarentena. Tá bom? Vamos lá seguir? Todo mundo preparado? Estamos em 8 pessoas. Então, aqueles que
privilegiaram estar aqui com esse encontro com a gente, estamos aqui então para essa reflexão. Então, vamos lá. A visão espírita. Por que trouxemos esse tema? Porque em tempos de pandemia do Covid-19, muito se tem falado nas mídias sociais, principalmente falando da nossa filosofia que é espírita, as palestras consoladoras, né? As palestras tratando sobre a resposta para o Covid-19, as palestras falando das causas das aflições, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, as palestras como transição planetária, utilizando também o Covid-19 para contextualizar sobre isso. E a nossa preocupação maior em cima disso é sobre a visão espírita. Será que nós, espíritas, ou melhor, nós somos homens, né? Será que a doutrina espírita, a filosofia espírita tem resposta para tudo? Será que somos obrigados a dar resposta para tudo que nos somos questionados? Porque eu não sei se acontece com vocês, mas deve acontecer. Aquelas pessoas que não são espíritas, normalmente não querem se envolver com o espiritismo, mas quando aparece uma coisa mais que mexe mais com a sociedade, eles nos buscam para fazer alguns questionamentos. E comigo não é diferente. E aí começa aquele monte de pergunta: ah, por que está acontecendo isso? Por que está morrendo tanta gente em tal lugar? Por que acontece assim assado? E os espíritos onde estão para ajudar a gente? Está aparecendo muita mensagem. Então, um monte de questionamento que eu achei por bem não dar resposta para tudo. E eu até ergo essa bandeira, que o Espiritismo não deve ter, e eu acredito que não tem, a resposta para tudo. Porque o Espiritismo não é uma doutrina pronta, é uma doutrina em andamento. Né? Cada um de nós faz a doutrina espírita. Daí vem a responsabilidade nossa em como estamos conduzindo a nossa doutrina espírita, a nossa filosofia espírita. Não é verdade? Se somos espíritas, teoricamente, nossa filosofia seria baseada nas obras de Allan Kardec, nas chamadas obras fundamentais, e não obras básicas, que é um termo errôneo no nosso movimento. Então, Kardec sempre falou em obras fundamentais. Aliás, não são somente as 5 obras fundamentais, né? Kardec tem 32 obras, entre Revista Espírita, entre Viagem Espírita, entre outros compêndios, entre as próprias publicações, comentários, livretos. Tem uma gama de infinidades de informações que Kardec trouxe para nós. Então, não temos desculpa de não compreender os ensinos da doutrina espírita. Então, a gente não pode falar, tal pessoa falou, tal espírito falou. Não. O que diz a codificação? Será que Kardec deixou alguma ferramenta para a gente? Então, é esse o tema que a gente vai tentar abordar. Esses questionamentos. De que forma responder às pessoas que não têm a mesma visão, não compartilham da mesma filosofia que a gente. De novo, vou dar uma corrida aqui para baixo, ver se tem algum comentário. Porque aqui a gente está de bate-papo. Às vezes alguém colocar alguma coisa e fica à vontade, tá? Ainda mais nós que estamos entre amigos, fique à vontade com qualquer colocação. Tá bom? Vamos lá. Não some não, cadê você? O Espiritismo tem resposta para tudo? Como eu falei, né? A todo instante se pergunta: por que acontece isso? Quando vai acabar? Quem é responsável por isso? Onde pode parar? Onde vai acabar? Que fim vai levar? Quem foi que trouxe isso? Quem foi que falou aquilo? Quem criou aquilo? Quem criou essa doença? Cadê? Onde está Deus? Onde está Jesus? Um monte de questionamento nos vem à mente, de nós espíritas e de nossos irmãos que não são espíritas. Então, vamos lá. Nesses tempos de perguntas, basicamente, fica em torno do Covid-19, né? Não tem como fugir do assunto. E aí isso nos leva a vários questionamentos em torno de karma coletivo, que é um outro termo errado. A codificação Kardec nunca utilizou karma coletivo, e sim causa e efeito. Transição planetária. Se é alguma prova para a nossa fé, se a gente está com a fé vacilante, como é que anda a nossa fé? Né? Kardec, logo que abre o livro do Evangelho, falar que fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olha só. Então, como é que anda a nossa fé raciocinada, que pode encarar a razão face a face? Então, quando a razão nos toca a mente, nós podemos compreender isso realmente ou não? Ou estamos presos aos nossos atavismos? Tem pessoas que não mudam, né?
Muitos de nós viemos das religiões primitivas e isso não sai de uma hora para outra, isso ficou enraizado na gente. Então a gente tem que fazer essa transformação, né. Ainda falo no nosso movimento a reforma íntima. Eu já não falo mais reforma íntima, eu falo implosão do homem velho, que não dá tempo mais de a gente fazer essa reforma íntima, a gente enrola um pouquinho, posterga, "Ah, amanhã eu faço, quando acabar o covid eu faço, eu estou meio perdido, não sei o que eu faço". Para cada um, está sendo uma realidade diferente essa quarentena, né. E espíritos elevados, onde estariam os espíritos elevados? E as mensagens? Então a maior preocupação de todo esse pacote que eu trouxe aqui, ó, desses itens, a maior tem sido para nós as mensagens. Em tempos chegam mensagens do chamado mundo dos espíritos, com informações, comentários relevante à situação que nós nos encontramos. E aí eu não poderia ser tão leviano de dar minha opinião pessoal sobre essas coisas, né, quando nós somos questionados por tudo isso. E é o que a gente tem que fazer o quê? Ah, bom, segundo a doutrina espírita, eu vou ter que justificar isso, vou ter que contextualizar isso aí, né. Eu não posso falar que segundo a doutrina espírita, os espíritos dizem assim, não, segundo a doutrina espírita, Kardec, no livro tal, ele nos sugere que procedamos dessa maneira. Então, Kardec utilizou-se de uma metodologia muito importante. Kardec teve um trabalho lascado, gente, com essa codificação, e muitas pessoas ainda acham que Kardec está defasado, está ultrapassado, que tem coisas para completar Kardec. Se a gente nem compreendeu Kardec ainda, como é que a gente vai dar passos mais largos, não é? Kardec era sempre cauteloso com informações novas. Kardec era um cara tão à frente do seu tempo que ele jamais chegava para você assim e falava: não, não faz isso, não, é errado. Não, não é informação, essa informação está errada. Kardec, no seu trabalho de professor, de psicólogo, de cientista, pegava qualquer tipo de informação e, não vamos excluí-la, vamos deixar de canto, esperando maiores informações. Olha a sapiência desse homem. Rosana Luquezzi, tudo bem, minha amiga? Que bom que você está aí. Malu, a implosão do homem velho, não dá mais para ficar reformando um pouquinho, né? Porque de reforma em reforma a gente fica com um desculpismo. E nós, espíritas, temos uma mania de desculpa, né? Ah, mas é falta de caridade, mas é o tempo de cada um. A gente ouve muito isso, né? Cada um no seu tempo. E nós, até por falta de caridade, devemos falar assim: bom, se cada um tem seu tempo, eu não posso esperar. Porque se eu espero o tempo do outro, eu não caminho. Então eu compartilho a minha vida com a esposa, com o filho, com os pais, né, com a família. E a gente fica sempre com aquele pé atrás esperando a pessoa vir junto, mas eu não caminho. Eu tenho que ter essa preocupação relativa, mas eu tenho que caminhar. Eu não posso ficar parado olhando para trás, vem, vem, eu tenho que caminhar e olhando, vem comigo, porque senão eu retardo o meu crescimento e acaba atrapalhando os outros, né? Porque eu acabo tornando muleta para os outros, porque as pessoas ficam uma espécie de anjo da guarda deles. Ah, não, eu vou esperar o Sérgio, que se eu falhar, o Sérgio vai me ajudar. Então, infelizmente é assim, né? E muitos não caminham com as próprias pernas por causa disso. Porque, sabe, se tropeçar ou se ficarem indecisos com medo de não caminharem, ele olha assim, o Sérgio está lá esperando. Ou então ele vai ou não vai. E eu não posso ficar esperando, eu tenho que caminhar. Quem está indo na frente, teoricamente, está abrindo a mata, a trincheira para aqueles que vêm atrás. Então, esse é o momento das pessoas que estão vindo atrás perceberem, pô, ele está indo, se ele está indo, é seguro. Nós não elegemos, segundo o livro dos Espíritos, Jesus como modelo e guia. Então ele veio para fazer uma coisa melhor da Torá, que Jesus era judeu, né? Não era cristão. E ninguém compreendeu isso. Tentou pôr em prática, vivenciar aquilo, deixar os ensinos para a gente sem dificuldade ainda. 2000 anos se passaram e a gente continua com os mesmos desculpismos. Até quando a gente vai ficar nessa? Com essa muleta? Né? Então, nós, enquanto espíritas, eu falo nós enquanto espíritas porque tem pessoas que podem estar aqui hoje que não são espíritas, graças a Deus, né? Só que mundo chato se todo mundo fosse espírita. Então a gente tem que respeitar aquelas pessoas que não são espíritas.
Então, nós temos o nosso ponto de vista baseado na codificação. Os espíritos e as suas ocupações. O que estariam fazendo os espíritos elevados, superiores, bons, imperfeitos, nós sabemos, né? Somos nós que aqui estamos. Mas o que esses espíritos estão fazendo? Será que eles não têm que evoluir também? Porque o livro dos espíritos trouxe lá as três classes, as três ordens de espíritos: espírito imperfeito, espírito bom e espírito superior, espírito puro. Mas será que para por aí? Eu acredito que não. Olha, eu acredito. Olha o meu achismo. Esse achismo tem fundamento. Porque se nada para, tudo progride, eu acho que pode ter mais hierarquias, mas devido à nossa pequenez para compreendê-las, fiquem com esses três aí, mais ou menos assim que eles agem. E se vocês repararem, principalmente no Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem. Kardec vai lá, não contente com a resposta, reformula essa mesma pergunta de outra maneira. E os espíritos educadamente falam: se vocês não entenderam, fiquem só com isso. Para vocês entenderem, está bom demais. É isso aí, Célia. Kardec foi o bom senso encarnado. Mas é pouco compreendido e pouco vivenciado em nossas casas espíritas. De novo, eu sempre vou estar tocando em nós espíritas. Por quê? Porque a gente não estuda Kardec. Aliás, temos o nome dos cursos nas casas, né? Curso do Livro dos Espíritos, curso a Gênesis, curso dos médios, tá? Eu falo isso por vivência própria. Eu já vou para 20 anos na doutrina espírita, que não quer dizer nada, né? Tempo em casa espírita pode ser nada. Tem pessoas que têm 1 ano já absorveram toda a base kardeciana. Tem pessoas que têm 20, 30, 40 anos que não aprenderam nada. Só passaram por ela, mas não. Né? Tudo isso aqui que a gente debate é informação. Para isso se tornar conhecimento, vocês aqui, nós que estamos aqui, vamos ter que pegar um ponto e buscar esse ponto, para que ele se transforme, esse conhecimento, essa informação em conhecimento. Mas isso é de foro íntimo de cada um. Então, voltando às casas, criam-se os cursos nas nossas casas. Eu estou falando que eu tenho 20 anos na doutrina espírita, e sempre foi assim. Não é? Eu não estou falando de hoje. A história do espiritismo em nossa pátria tem sido assim. Criamos os cursos. Ah, que é o curso? Tem o curso das obras básicas. De novo, gente. Curso das obras fundamentais. Temos. Ah, tem o livro dos Espíritos? Tem. Então, vamos lá. Matriculamos o livro dos Espíritos, entramos no livro dos Espíritos. Quando sentamos lá para estudar o livro dos Espíritos, nos deparamos com o quê? Com apostilas. Então, olha que falta de respeito, se é que podemos falar assim com Kardec. Kardec se lascou, malhou, ralou para junto com os espíritos trazer a codificação, e a gente simplesmente, não, vamos fazer uma apostila para ficar mais fácil. Desculpa, eu acho que vou usar o termo bem deselegante, eu acho que é meio que incompetência dos monitores. Porque, gente, se você pegar, é que a gente não lê introdução de livro, né? Então o cara rala, qualquer autor, rala para produzir um livro, faz um prefácio, faz a introdução, e a gente pula a introdução. Vamos dar exemplo do Livro dos Espíritos. A introdução é longa, mas o pessoal no curso, preocupado, esse é um dos problemas nossos. A nossa preocupação em cumprir o roteiro do livro para acabar. Não, o Livro dos Espíritos tem que ter 3 anos. Então tem que acabar em 3 anos. E aí? Acaba em 3 anos, mas a pessoa não aprendeu nada. Então a gente tem que começar do início, do prefácio, da introdução, aí depois lá uns 4, 5, 6 meses, começa a questão 1, capítulo 1, que é Deus. Mas a gente não está fazendo isso. A gente está pecando nisso. Eu falo a gente porque todos nós fazemos parte desse mesmo contexto. São localizadas casas físicas, mas o pensamento é uno. Né? Então ela deixa de rever isso aí. Eu acho que essa quarentena está sendo e vai ser um divisor de águas em muitas coisas, mas nós estamos tratando do movimento espírita agora, nesse momento. Eu acho que vai ser uma modificação. Eu já ouço em alguns estados casas dizendo que, até por segurança, que esse negócio de live, palestra live, vai virar moda. Porque não tem pessoas que não gostam. Eu sou um que não gosta de sair à noite. Eu virei medroso depois de mais experiente. Então tem estados aí que eu já ouvi falar que as pessoas vão aderirem às lives. É lógico, vão ter essas palestras, somente na parte de manhã à tarde, mas aquelas palestras à noite,
pessoal vai diminuir mais. Ou vão migrar para a palestra live. Eu estou achando mó barato isso aí. É uma ferramenta, quem não sabia trabalhar com isso agora está se virando nos 30 e vamos embora. E está saindo. Sei que o pessoal é capaz. Né? Tá ficando uma coisa legal. Guardadas as exceções, que tudo tem exceção, né? Mas todo mundo está a caminho, cada um ao seu tempo. Olha onde eu fui parar. Vê como é que eu sou doidão, né? Comecei a falar da ocupação dos espíritos, fui para os cursos, o novo normal, né? Não pode ser, né? Então, a gente não tem essa preocupação de estudar os livros. Vamos estudar o livro dos espíritos? Vai ser o livro dos espíritos. E o que acontece? É isso que eu fugi o raciocínio, é isso. O que acontece? Então, a gente sentava lá para estudar o livro dos espíritos, e ainda é assim, e aí o monitor traz obras chamadas complementares. E acaba deixando de ser complementar, porque essa obra que ele está colocando acaba fazendo parte do curso. Ah, então vamos estudar tal livro lá e acabou. Deixou de ser livro dos espíritos. Porque usaram as obras chamadas complementares, não as do Kardec. Outras fora, de outros médios, para complementar. E o curso acaba fugindo do seu foco. Será que precisa? Gente, nós que estamos um pouquinho mais velhos nessa parte de curso, será que a gente precisa de alguma obra complementar para embasar a ideia de Kardec? Você pega o livro dos Espíritos, por onde você vai se embasar? Na Gênesis, ele continua esse trabalho. Na Revista Espírita, que foi o laboratório de Kardec, tem muita informação que você pode complementar a sua aula com essas revistas espíritas, com a Viagem Espírita, com outros livros do Kardec, outros contemporâneos do Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, por aí vai. Tem um monte de coisa boa aí, que a gente desconhece. Que a gente quer coisas novas sem mexer na base. Eu costumo falar muito isso. Nós precisamos trabalhar nas bases, colocar muito concreto, muito ferro, fortalecer a base. Aí sim, quando eu tiver certeza que eu dediquei nessa base, coloquei a sustentação, aí sim talvez eu possa absorver as coisas e começar a colocar coisa em cima, porque eu tenho a base. E essas coisas de fora não vão abalar minha base. Mas o que acontece hoje é justamente o contrário. Vem as coisas de fora e começa a entrar em conflito com a nossa base. Com a nossa base quem quer? Kardec. Algumas pessoas vão falar nesse momento, pô, mas o Sérgio é fundamentalista. Não, não sou fundamentalista. Eu estou preso naquilo que segura a minha base. Quando eu saio de Kardec, eu fico meio perdido. Por quê? Por exemplo, peraí, se eu tenho certeza que o Kardec é minha base, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa não está coincidindo. Como diz um colega nosso aí, tem uma mão a mais aí. Tá? Então tem que ficar ligeiro com isso aí. Mas isso é foro íntimo de cada um. A gente só fala aqui porque nós estamos num ambiente que a gente pode falar isso. Nossa função aqui é provocar e esclarecer as pessoas. Porque aquela situação que não é espírita, às vezes qualquer pessoa fala qualquer tipo de informação sem ter o mínimo conhecimento. E a pessoa leva aquilo como um pensamento espírita. E normalmente, comumente, não é isso. Um pensamento verdadeiro espírita. Vamos seguir. A força da convicção no amparo dos benfeitores espirituais. Como compreender as mensagens do mundo espiritual? Nossa base é Kardec. Então vamos ver o que Kardec fazia? Vamos ver se Kardec deixou alguma coisa para contribuir, para a gente não vacilar mais quando receber um tipo de mensagem, informação, né? Quanta palestra a gente vai assistir hoje no YouTube, pode falar até a minha hoje, e você olha assim, meu Deus, onde ele tirou isso? Vamos agora, 17 horas, o que está acontecendo de lives pelo Brasil, vocês vão ver. Aí vocês entram para assistir, as pessoas começam a falar algumas coisas que fogem do contexto, que o que choca, entra em conflito com Kardec. E se entra em conflito com Kardec, tem alguma coisa errada. Né? Vamos ver lá. Ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, primeira página, Kardec é maroto. Olha o que ele coloca lá. Como a gente não estuda o prefácio na introdução, a gente vai direto para o capítulo 1, não vim destruir a lei. Não é assim no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas lá na primeira página, Kardec fala assim, olha, criatura, veja bem, objetivo dessa obra. Os assuntos contidos nos evangelhos, não necessariamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, o que ele fazia, o que ele não fazia,
os milagres, fez milagre, não fez milagre, as predições, vai acontecer tal coisa, não vai, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da igreja. Kardec está falando isso. E o ensino moral. Se as 4 primeiras, as quais são essas que nós estamos conversando, têm sido objeto de controvérsia, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi motivo das disputas religiosas, levantada sempre e por toda parte por questões de dogmas. Esse é o Kardec que a gente não compreendeu. Então, Kardec vai analisar os evangelhos e vai dizer, tem um monte de coisa que você pode estudar no evangelho. Se quem escreveu é verdade ou não é, se foi o apóstolo ou não foi. Ele não está preocupado com isso. Kardec está preocupado com o fundo moral. E é isso que nos importa. Se até mesmo dentro das obras do Evangelho segundo o Espiritismo tiver alguma coisa que conflita conosco, devemos estudar, passar pelo crivo da razão. Né? Porque se o Evangelho segundo o Espiritismo for verdade pura, vai se tornar um livro sagrado. E nós sabemos que no Espiritismo não existe livro sagrado. Né? Então, que cada um faça a sua reflexão, o que estamos fazendo com as obras de Allan Kardec. E tem uns que colocam o Evangelho como se fosse a Bíblia, né? Coloca na sala lá e faz oração para o Evangelho, não vai acontecer nada, meus irmãos, meus amigos. É para buscar o ensino moral de Jesus dentro do Evangelho e pôr em prática. Não existe ritual, nada disso. O próprio Evangelho no Lar, que os espíritas fazem, né, deveria ser um estudo e não um culto do Evangelho no Lar, porque se vira culto, vira um ritual. Então, se aqui em casa deixou de ser culto faz tempo, porque a gente senta e começa a discutir, pega dicionário e fala assim, mas ele está dizendo isso? Mas aqui ele está falando isso. Para quê? Para tentar filtrar o máximo possível qual é o ensinamento que Jesus deixou naquela passagem. E é muito difícil. Se virar ritual, a gente vai lá, faz a prece, abre, lê, comenta uma coisa, né? Ah, vai dar certo, Jesus tá... Não vai acontecer nada na nossa vida. Tem que buscar ali, pô, ele quer que eu ofereça outra face. Né? Ele quer que eu faça o bem sem olhar a quem, ele quer que eu me transforme em nome de bem. Então tem que pôr isso na prática, no meu ensinamento, na minha vivência do dia a dia, senão não tem efeito algum. Vocês estão aí ainda? Dá um ok que vocês estão aí, senão eu penso que estou falando sozinho, hein? Tá bom? Então vamos lá. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções, escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médios. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderia sofrer interferência pessoal ou do meio que foram dadas, enquanto a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. Então, se existe mensagem para o Brasil do Covid-19, tem que ter essa mesma mensagem pelo mundo. Né? Por menor que sejamos, somos apenas 32% no mundo de cristãos, tá bom? Coloquei até um slide no final, lá no começo, acho que no final também tem ele novamente. 68% do mundo não é cristão. 68% do mundo não tem Jesus como modelo e guia. Então, como é que eu saio batendo no peito e falando que Jesus é nosso modelo e guia? E aquele outro irmão que não tem Jesus como modelo e guia? O judeu, por exemplo, hoje, nem como profeta mais Jesus é. Os muçulmanos ainda aceitam Jesus como profeta, mas judeu não. E as outras religiões, como é que ficam? Estão paradas por Deus? Não. Então, para nós, espíritas, quando uma mensagem vem, um exemplo do Brasil, se vier uma mensagem para nós aqui, tem que ser. Essa mesma mensagem tem que correr em outro lugar do mundo, na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Sul, tem que ter essa mesma mensagem por médio diferente, por espírito diferente. Nota de Kardec. Vixe, aí é discutível. O Evangelho lá é uma coisa, isso tudo é outra. Então, infelizmente, fizemos do Evangelho lá um culto religioso. E aí a gente, né, não absorve muita coisa do ensinamento que é para ensinar. Porque você não quer questionar. Mas isso é de cada um, tá bom?
Não existe uma chavinha que a gente possa mudar isso. Nota de Kardec. Quanto aos médios, evitemos nomeá-los na maior parte. Evitamos nomeá-los na maior parte. Foi a pedido deles mesmos, que não foram designados. Portanto, não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médios não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos. Isso seria apenas a satisfação do amor próprio, com a qual os médios verdadeiramente sérios não se preocupam de modo nenhum. Eles compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil tirar suas vantagens de um trabalho da inteligência o qual só prestar o concurso mecânico. Então, perceba as obras de Kardec. Eu não lembro, raramente você tem lá o nome do médium. Kardec se utilizava a abreviação CX, DPF, por aí vai. Só colocava as iniciais. Por quê? O importante era a mensagem do espírito médio. Kardec vai falar que um bom médio na Terra, na época de Kardec para cá, é um médium regular. Olha só. Voltando à introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina. Estou no Livro dos Espíritos, que é o livro mais utilizado para palestra. Kardec, velho, como é que colocou a introdução do Livro dos Espíritos para dar o que? A chave para a gente. Autoridade da doutrina espírita. O igrejismo ainda é muito enraizado, exatamente. Vamos lá, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. O espiritismo não tem nacionalidade, não é brasileira, não é francesa. Está fora de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções dos seus parentes e de seus amigos de além-túmulo. Vamos estudar o livro dos médiuns. Vamos estudar o quê? Livro dos médiuns, não apostila. Livro dos médiuns. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença que existe entre seus conhecimentos, estão longe de possuir toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que a seu saber é proporcional à sua depuração, que os espíritos comuns não sabem mais que os homens, pode até ser menos que certos homens. Isso aqui é a prevenção do Kardec. Kardec cansou de dizer em todas as obras: o espírito nada mais é que um homem fora do corpo, com todas as suas imperfeições. As revelações que cada um pode obter têm um caráter individual, sem autenticidade, que essas revelações devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito, e que seria uma imprudência aceitá-la e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. O Kardec está preparando a gente para as coisas que viriam e para as coisas que acontecem hoje. Quantas cartas, quantas mensagens. É só olhar o mercado literário espírita. Todo mês tem um livro espírita. Será que precisa chegar mais alguma coisa do mundo espiritual para a gente? Todo mês chega um livro. E se você for ler o livro, é a mesma coisa, aquela historinha, aquele açúcar, né? Que não acrescenta em nada à nossa vida. Desculpa, a galera quer vender. E não é aqui, não inveja porque eu não produzo livro. É porque o mercado é assim mesmo, o mercado é feroz. E tem cada livro que dói, viu? Outra coisa, livro psicografado não é livro espírita. E a gente já pega o quê? Olha a capa lá. Médio tal e espírito tal. Compra como se fosse espírita. Você vai ler e fala, mas cadê onde tem espiritismo aqui? Não tem nada. Fugiu todo o ensinamento espírita, não está aqui. Então não é um livro espírita. E quantos clubes dos livros têm livros dessa maneira? Chegam lá e vendem porque é de tal médio, ou é porque é de editora tal, a editora deu tão desconto, né? Nós temos essa responsabilidade. Temos que ter trabalho. Vai chegar um livro novo? Não, deixa eu ler o livro primeiro. Pô, dá para colocar na nossa casa esse livro. Tem fundamento. Então eu ponho, mas a gente não lê, a gente lê só a capa, né? Aí não tem como absorver tudo isso. Estão comigo ainda aí? Fugiram?
Toda teoria que se apresente em contradição, evidente com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Então vem lá a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Porque está assinado ao Dr. Bezerra de Menezes, a gente engole a mensagem sem ler ela por completo, sem filtrá-la, ver se tem alguma coisa em convergência com o que diz Kardec. A única garantia seria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Esse é o crivo que a gente tem que passar, gente. E esse é o crivo que não está sendo passado. Esta é a base que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina. Não é porque ela está de acordo com as nossas ideias que nós a consideramos verdadeiras. Olha Kardec. Não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade. E nem dizemos à pessoa, acredite na coisa, pois estamos lhe dizendo. A nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos mais infalíveis do que ninguém. Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-los como verdadeiro, mas porque recebeu a aprovação unânime. Então, Kardec está fazendo a parte dele. Não é porque recebemos essas informações que deve ser verdadeira, mas sim porque ela passou pelo critério da concordância, a aprovação unânime de diversos pontos, em diversos lugares, por diversos espíritos. Resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre pontos da doutrina, ainda não elucidados, não se tornaram lei. Tanto é que elas ficaram isoladas e que, por conseguinte, só devem ser aceitas sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de usar da maior prudência na sua publicação. E no caso em que se acredita que se deve publicá-la, é importante apresentá-la como opiniões pessoais, individuais, mais ou menos prováveis, porém, em todos os casos, necessita de confirmação. Vocês estão construindo uma ideia comigo? O título do nosso convite, da nossa palestra? A visão espírita. A visão espírita do céu e inferno. A visão espírita da sexualidade. A visão espírita da transição planetária. Então a gente tem que ter resposta para tudo, e a gente é perguntado e não sabe falar que não sabe, a gente dá a resposta com o nosso achismo. Tá? Então, porque senão, gente, todo tipo de informação teria no livro dos espíritos. Não seria 1019 questões, seria 1500. Teria condições de colocar 1500? Lógico que tinha. Quanta coisa Kardec deixou guardado, é só estudar a revista espírita, para deixar em observação. Com o tempo vai surgir isso aí. Mas não, a gente quer pular, né, na frente das coisas. E essa confirmação que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Senão se deseja ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, sempre há resposta contraditória. Então imagina eu, sou um médium, recebo um espírito fulano de tal lá, o bambambam, e me pergunta uma coisa, e eu tenho que dar resposta. Imagina eu, sou médium, não vou dar resposta. Mesmo que o espírito não tenha resposta, mas eu, no meu orgulho, no meu animismo, vou dar uma resposta pronta, daquilo que eu tenho de preconceito, aquilo que eu tenho de conhecimento prévio. Porque eu não posso falar não. Custa a gente falar assim, eu não sei. Vou pesquisar em Kardec e ver se tem alguma coisa. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas a gente faz justamente o contrário, né? A gente dá a resposta como se tivesse a opinião fechada, como se fosse a verdade absoluta. E o que é a verdade? A verdade é uma construção. O que dizemos hoje, amanhã pode se tornar falso. Então essa verdade é o quê? É uma coisa construída.
Se ela é verdade, amanhã ela vai continuar sendo verdade. Se ela é verdade, depois de amanhã continua sendo verdade. Né? Vocês estão indo aí? O pessoal está indo embora. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de maneira absoluta. Declaram que a tratam apenas de um ponto de vista e eles mesmos aconselham esperar a confirmação, pois por mais que uma ideia seja grande, bela, justa, é impossível que ela, desde o início, concentre todas as opiniões. Que todas as opiniões? A concordância do ensino coletivo dos espíritos. Por mais bela, justa e grande que seja a mensagem. Então a mensagem pode. Não tem, e normalmente as mensagens é retórica, né? É aquele mesmo enredo, aquele água com açúcar, meu irmão, os espíritos de luz, as egrégoras de luz, vamos trazer a cura do Covid-19, que era em março, mudou para abril, agora já é dia 27 de junho, já está a vacina no mundo espiritual. Pô, esses caras não tem o que fazer lá no mundo espiritual. Parece que eles desencarnam e ficam presos à terra cuidando da gente. Não é estranho isso aí? Se Kardec trata justamente o contrário, que o espírito continua evoluindo, não fica parado. Lembra que eu falei no começo? Eu preciso caminhar. Então eu desencarnei, eu, Sérgio, não, mas o espírito mais evoluído que eu desencarna, ele não pode ficar preso à Terra. Ele tem que continuar a sua evolução. Olhando para os irmãos que estão na Terra, para quem está na Terra, ver essa trilha aberta para poder seguir o caminho. Tá certo? Tá entendendo aí? Allan Kardec, em O Livro dos Médios, em que a influência do médio recai sobre os médios. Desculpa, a influência do meio recai sobre os médios, e das quais quase sempre não é possível fugir. Então, nós estamos lá numa reunião mediúnica, eu estou médio, porque não precisa ser médio na casa espírita. Todos nós somos médios, em menor e maior grau. Então, aqueles que psicografam, né? Provavelmente, é o que o Kardec diz, que esse meio vai influenciar nessa comunicação. Então, aqui vou receber uma mensagem agora, eu servo, meu mentor espiritual, que é um espírito top, viu, mentor espiritual. Então, eu aqui vou começar a receber mensagem e tal, mas eu vou filtrar, não existe magia. Então, provavelmente, eu vou receber a mensagem e vou transportar para o nosso momento atual. Covid-19, quarentena, intrigas, provas e expiações e por aí vai. Então, a mensagem já sabe como é que vai sair nessa época de pandemia, né? Porque a influência não tem como. É quase impossível fugir do ambiente, do meio que nós nos encontramos. Esse é Kardec. Preâmbulo. As pessoas que têm apenas o conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia ser, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhe faltam para se entregar à observação seguidas. Kardec está falando na obra que ele lançou, no preâmbulo, do que é o Espiritismo. Para aquelas pessoas que não tinham tempo, queria saber do que se tratava. Então ele lançou o que é o Espiritismo, que até mesmo nós espíritas não lemos direito. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber pelo menos do que se trata, se vale a pena ocupar-se de tal coisa. Então, o que é o Espiritismo, depois de nós espíritos termos vistos, as pessoas que não conhecem o Espiritismo, o que eu posso ler? E a gente vai lá, taca a obra, né? Romance de Manuel, de André Luiz, de Valdo e por aí vai. Ofereça o que é o Espiritismo. Depois, se você quiser oferecer outras obras, ofereça, mas primeiro ofereça esse livro para ele entender do que se trata, essa casa que ele entrou. Tá? E nesse próprio o que é o Espiritismo, Kardec vem nos dizer a nós espíritas, e principalmente aquelas pessoas que não conhecem a doutrina, o que é o Espiritismo. Então, Kardec está lá explicando para a pessoa, criatura, o Espiritismo é isso aqui. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, quando a gente fala ciência, as pessoas que são espíritas dão risada na nossa cara, né? Não é ciência como a matemática, a física, a química. É uma ciência que trata dessa relação do mundo dos espíritos com nós. É nesse sentido. É no sentido de observação dessa mediunidade. Então, como ciência prática, ela consiste nas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as
suas consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Ou seja, se levantarmos aqui agora um tema que pode criar conflito, e a nossa intenção é criar conflito, é provocar, o Espiritismo é a ciência filosófica de consequências ética-morais, ou ética-moral. É isso que Kardec está dizendo para a gente. Aí eu vou falar, mas e a religião? Não é ciência, filosofia e religião? Algum espírito trouxe isso para a gente. Mas como a gente não estuda, a gente deixa de seguir o que Kardec disse e vai seguir o que os espíritos falaram. Ah, mas eu não posso seguir o que os espíritos falaram? Lógico que eu posso. Posso e devo. Tanto é que Kardec fez lá o catálogo racional da Biblioteca Espírita. Obras espíritas, obras não espíritas, obras que atacam o espiritismo, obras que são simpáticas ao espiritismo. Kardec deu uma seleção de livros para nós montarmos nossa biblioteca, porque é importante saber o que as pessoas pensam contra o espiritismo, o que as pessoas simpáticas ao espiritismo pensam também, né? Então a gente precisa saber de tudo, mas o que eu falei no começo, se eu construo minha base com concreto e cimento, pode vir tudo de fora que essa base vai segurar. E não vai haver conflito. Se eu maqueio a minha base e coloco como essa coisa em cima, vai ter conflito. E com conflito vai acontecer o quê? Vai haver uma rachadura, infiltração. Vocês estão entendendo a sutileza da comparação? O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Livro dos Médiuns. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar, mas eles os fazem. Os bons espíritos tentam, mas quem enganam são os espíritos zombeteiros, por assim dizer. Então, para Kardec, quando falo para Kardec, representando o que os espíritos dizem. Não existe médio perfeito. Se não existe médio perfeito, tudo tem que passar pelo crivo da razão. É o critério que Kardec utilizava. Por isso não era importante o nome do médium, e sim a mensagem que envia. Se vem uma mensagem esquisita, ou o espírito não é o espírito que está falando, ou o médium fez uma filtragem errada, ou por próprio desconhecimento dele, não soube filtrar o que o espírito está dizendo. Em Céu e Inferno, também conhecemos essa obra, né? Você vê que eu só trouxe Kardec até agora, para justificar o que eu estou falando, para contextualizar o que eu estou falando. No Código Penal da Vida Futura, existem 5 parágrafos nesse capítulo que diz uma das possibilidades. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito, mas ele apenas não basta. É preciso ainda a expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Vocês já leram isso no livro do Céu e Inferno? Se eu cometi um equívoco, e se estamos no mundo de prova e expiação, somos espíritos imperfeitos. Se estamos na Terra, somos espíritos imperfeitos. Se cometemos alguma falta, algum equívoco, temos que reparar isso. Mas qual o caminho? Lá no Código do Penal da Vida Futura, como se fosse um tribunal, um julgamento, um livro Céu e Inferno, Kardec. Precisa, são 3 condições necessárias, não tem como fugir a isso. Não tem como nós fugirmos a isso. 3 condições básicas: o arrependimento, a expiação e a reparação. Agora eu vou pôr o dedo na ferida, tá? Como é que alguns espíritos que em pouco tempo na vida terrena eram infiéis, consumiam bebida alcoólica, eram glutões, faziam o que vaziam como nós fazemos, porque somos espíritos imperfeitos, estamos no mundo de expiação. Como vamos para o mundo espiritual, passamos pouco tempo lá e começamos a trazer mensagem de espírito superior, de espírito elevado. E tem uma coisa esquisita aí? Tem uma mão a mais aí. Ou então Deus está fazendo sacanagem com a gente. Deus tá sendo parcial. Porque se eu cometi todos esses equívocos, eu sou obrigado a me arrepender. Ah, então o Espírito arrependeu, foi socorrido. Tá, mas e aí? Agora ele tem que espiar e depois reparar. Esses espíritos que a gente pode procurar quem é, fizeram isso?
Se não fizeram, desculpa, vou deixar como Kardec fez, de canto e esperar coisas mais que pode contextualizar tudo isso. Mas você percebe? Pô, por que só tenho que fazer isso? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que espiar e eu tenho que reparar. Não tem como fugir. Código Penal da Vida Futura. Se algum espírito pulou essa fase, tem alguma coisa errada com Deus ou com quem trouxe esse espírito, ou quem esse espírito falou que é. Estão me entendendo? Olha quanta coisa a gente está deixando passar batido, porque sempre foi assim, vai ser sempre assim, mas é tão bonita a mensagem, tão bonita a mensagem. O que Kardec falou ali atrás? Não importa se é bonita, bela, grande, azul, amarela, tem que passar pelo ensino da concordância dos espíritos. O espírito nada mais é que um homem fora do corpo. A sua informação é devido ao seu grau evolutivo. Então, se eu desencarnei no mundo de prova e expiação, se eu não sou missionário, e a grande maioria não é missionário, vou para o mundo espiritual, que é aqui mesmo, tenho que me arrepender, tenho que expiar e tenho que reparar. Guardem bastante isso nas suas mentes. Quantos espíritos estão burlando o sistema, ou então Deus é um fanfarrão. Foram embora todo mundo agora, né? Eu causo isso mesmo, essa é a intenção. Eu não sei de quem que é a frase, mas a frase é lindíssima e eu sempre uso. Não quero que pense como eu, quero apenas que pense. Se podemos conceber um lugar de castigo circunscrito, esse lugar é nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Então, os espíritos que desencarnam ficam presos à atmosfera da Terra, esperando o quê? O arrependimento, o livre-arbítrio. Para quê? Para poder expiar e reparar. Então, esses espíritos estão dando mensagem, estão aqui, ó, nesse círculo vicioso, esperando essas três condições para poder reparar e evoluir. Fora isso, não tem como. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, por você não estava aquele dia lá junto com o Sérgio refletindo sobre a codificação, sobre as mensagens que chegam em tempo de pandemia? Vocês não ouviram aquilo lá? Que Kardec disse há muito tempo? Isso, Frida Kahlo. Coloquei ela no grupo lá e não lembrei o nome dela, né? Frida Kahlo. Não quero que pense como eu, quero apenas que pense. O que aprendemos com tudo isso? Com tudo isso que nos trouxemos hoje? Que temos ferramentas para filtrar. O que aprendemos com tudo isso que estamos passando? Fomos obrigados a ficar em casa, preso em nossos lares, preso consigo mesmo, nos conhecendo. Muitos estão em conflito. Eu preciso ir no shopping, preciso comprar, preciso sair. Outros não, falam, nossa, eu não preciso ir no shopping, eu não preciso de um tênis, eu não preciso de uma calça. O que tem aqui está ótimo, eu tenho coisa demais. Minha companheira, meu companheiro, pô, não deixemos de conhecer nossos companheiros, nossas companheiras, né? O que está aprendendo com essa pandemia, com essa transformação, com tudo isso que está acontecendo, que fazemos parte desse contexto? Papel aceita tudo. Até hoje, porque amanhã começa a vigorar, o litoral, estamos na Baixada Santista, estava na faixa vermelha. Como o papel aceita tudo, e houve uma certa politicagem, não, vamos passar para laranja e está tudo certo. Nada mudou, gente. Nada mudou. Até ontem, 7 bilhões 553 mil pessoas haviam morrido pelo Covid-19. No Brasil, 890 casos em 24 horas, de ontem para hoje. Um total de 41.790 óbitos. Está acontecendo. Então, papel aceita tudo. Então, os malucos lá colocam laranja. Você viu o que está acontecendo? A galera está indo para o shopping. E o pessoal até está brincando, né? O pessoal está indo no shopping escolhendo a roupa para morrer bonito. É engraçado, mas é triste isso, né? Quantos de nós, quando tudo isso passar, vai agir de que maneira? As pessoas estão tirando a máscara agora. Liberaram o shopping, você vê que o pessoal já começa a conversar, abaixa a máscara. Será que o pessoal vai seguir a higiene que tem que seguir? Eu duvido muito, muito, muito isso. Há muitos podem dizer, mas você é um pessimista, Sérgio. Nesse sentido, eu sou pessimista, porque a cultura não muda de uma hora para outra. O cidadão, principalmente o brasileiro, só age com as leis.
só age com lei. Mesmo com lei, ele trabalha por baixo da lei. Imagina se você fala, não, tá laranja. Aí no Guarujá, eu fiquei sabendo hoje aí, um Face do Guarujá, que amanhã vai estar liberado, calçadão, esportes na beira da praia. Aliás, a praia já está liberado, né? Gente, para o mundo que eu quero descer. Né? 47, Rosana, eu vi ontem, estava 41. Então eu anotei errado aqui. Mas é muita gente, né? Mas a gente vai dizer, mas é só um número. Mas se for meu, eu tenho 2 conhecidos meus que desencarnaram pelo Covid-19. E foi pelo Covid-19. Enquanto não chegar perto da gente, a gente vai tratando como se, né, é só mais um número. E mesmo que não for Covid-19, já pensou você enterrar um seu ente querido sem poder acompanhar o sepultamento? Tem pessoas que não compreendem que ali só está o corpo, né? E tem que respeitar. Então, olha a nossa responsabilidade perante as respostas que nós vamos dar para esses nossos entes queridos, esses nossos amigos, essas pessoas que têm dúvida, que estão em conflito. A gente quer sempre consolar as pessoas, né? E às vezes, calado, a gente consola mais do que falar alguma coisa, algum impropério. Ah, meu irmão, tá morrendo assim porque Deus está reunindo a galera. Que Deus que é esse que reúne a galera para morrer em morte coletiva? Esses que estão morrendo por Covid-19 é porque tinha que morrer mesmo. Deus está fazendo uma limpa na terra. Calma lá, gente. Vamos ler Céu e Inferno. Vamos compreender. Ou ler o livro dos Espíritos, soberanamente justo e bom. A lei de Deus, primeiramente, é de justiça e de amor. Não é esse Deus sarcástico dos exércitos, né? O Deus da Mesopotâmia, o Deus antigo. A gente, não sei. Estamos entrando na onda da loucura. Então alguém tem que parar. Temos que ser a pessoa não grata. Temos que ser o do contra. E eu ergo essa bandeira. Se não, pelo menos se não ser do contra, parar para pensar e falar, opa, vamos ver se é só isso, se é isso realmente. De novo, nós não somos a maioria no planeta. Tá? Se temos Jesus como modelo e guia, temos que tentar compreendê-lo, os ensinamentos morais por ele deixado. A gente quer conhecer Jesus e seus ensinamentos? Se a gente acredita que Kardec, a codificação e o Espiritismo, Jesus faz parte desse legado todo, tem que compreender o Espiritismo e o que Jesus de Nazaré deixou para a gente. Agora, a gente está a fim de conhecer Jesus? Olha só, que Jesus você seguiria? Você tiraria seu Jesus bonitão de Hollywood, esse da direita aí, ou seguiria esse Jesus histórico, que segundo a história, diz que o Jesus mais próximo seria esse da esquerda aí, ó. Esse cara morenão, bonitão aí, barbudo. Quando a gente continuar com Jesus de Hollywood, eu não sei, né? Ele é muito amigão. E o Jesus da esquerda, ele é justo. E Jesus da esquerda quis fazer uma coisa melhor com a Torá. E a gente não compreendeu ainda. Então, meus amigos, que cada um de nós possa tomar as rédeas de nossas vidas, principalmente, nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E que, de posse desse conhecimento espírita, baseado nas obras de Kardec, nas obras fundamentais ou em toda a codificação, que possamos, antes de falar que sabemos alguma coisa, que antes de tudo, dar resposta para aquelas pessoas que buscam a resposta, como se nós tivéssemos a resposta para tudo, sejamos humildes para falar. Esse ponto de vista eu não pesquisei ainda. Eu posso até tentar pesquisar, mas agora eu não sei. E deixar levianamente de dar resposta que às vezes pode machucar mais a pessoa ainda. Naquele ímpeto de querer ajudar, eu acabo piorando a situação. Não basta querer fazer o bem. Eu preciso saber como fazer esse bem. Então, meus amigos, obrigado por me aturarem por 1 hora. Obrigado ao Lar de Meimei. Obrigado a Lueli pela coragem de lembrar que eu estava aqui, que hoje era dia de ir para o Meimei, que eu nem eu lembrava, né? Tá bom, Lueli? Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês e que levamos essa reflexão. Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Se tiver algum comentário, nenhum comentário? Tudo tranquilo? Todos veremos bem? Moreno é mais fortão, né? Mais da hora, né? O outro cara muito de filhinho de papai. Bebelô. Não importa a imagem dele, não importa o ensinamento que ele deixou, mas nem compreender qual foi o ensinamento que ele deixou, né? Que foi transformado, deturpado pelo cristianismo primitivo. Tá bom, gente? De novo, vou partir. Estou indo embora. Tá bom?
Até a próxima oportunidade, se Deus permitir, e se os loucos aí do Meimei nos convidarem novamente. O Eli, um beijo, tá? A eles também um abraço para vocês e todo mundo que esteve com a gente até agora. Vou embora, vou partir, eu não gosto da despedida, mas no 3 eu tô indo, tá bom? Tchau, um beijo no coração de vocês e no 3 eu fui. 1, 2, 3, fui!